Olá, eu sou a professora Bárbara Antunes e a gente vai conversar pelo projeto UERJ sobre o livro, né, escolhido do Luiz Vaz de Camões, que são os sonetos. Então, na verdade, não é um livro assim específico, mas são as coletâneas do Luiz de Camões, né? E os sonetos, a primeira coisa interessante a ser falada é que foi uma reunião de textos pós-morte do autor, né, que é um dado aí interessante. A lírica dele, ela é dividida, né, assim, os principais pontos, a sua temática em amor e desconcerto do mundo, e vocês vão observar que é muito parecido com Vinícius de Moraes, que também escreve os seus sonetos com essas duas temáticas como sendo principais, né? E o Vinícius de Moraes já foi um autor selecionado pela UERJ, foi no vestibular de 2019. Então, olha que dica interessante para essa preparação, né, para a UERJ, voltar nesse vestibular, né, voltar nessa prova e treinar. E para dar aquela acalmada no coração, porque os sonetos são muitos, e aí qual vai cair? A UERJ colocou na prova os sonetos do Vinícius, então a gente pode esperar, é uma certeza que vai estar o soneto ali na prova. A gente não precisa decorar os sonetos, não. É diferente de um livro de narrativa, em que a gente vai fazer o entendimento da história, né? O soneto vai estar ali e vai ter a questão. Então, assim, dá para a gente trabalhar essa analogia. Um outro ponto interessante que vale como dica é observar que a UERJ sempre traz questões de figuras de linguagens. Então, aquele tópico, né, que não pode faltar na nossa revisão para o vestibular é figuras de linguagens. Eu já deixei separado aqui as principais do Camões. Nos exercícios, né, da UERJ em relação ao Vinícius de Moraes, tem justamente essas aqui. Então, a gente vai observando a similaridade entre os dois e fica um treino super positivo para a gente. O Camões, para a gente falar um pouquinho dele, mas tentar, né, ser sucinto, a gente pode dividir a obra dele em épica e em lírica. A épica é a famosíssima Os Lusíadas, que traz para a gente assim, várias informações interessantes sobre o autor. Né? Os Lusíadas conta a história de Vasco da Gama. E por que é épica? Porque Camões ele está centrado no classicismo. Ele pertence ao estilo literário do classicismo, que é aquele estilo literário que faz um retorno ao clássico. Quando a gente chama clássico, a gente está falando de Grécia, aquele modelo greco-romano. Então, volta aquele imaginário de perfeição, volta aquele imaginário de equilíbrio, de harmonia, né, de centralidade. Então, ele vai fazer um texto pontuado nisso. A filosofia da época era antropocêntrica, que é o homem no centro de tudo. Então, você vai ter um texto em que o estilo literário está trabalhando o racionalismo, mas ele, em sua lírica, vai trabalhar o sentimento. Então, olha que antagônico, né? Um texto, assim, rico por conta disso. Na época, com os Lusíadas, que ele vai falar de Vasco da Gama, por que é épico? Por que tem esse retorno, né, ao clássico? Porque ele vai trabalhar com a ideia de um herói nacional. Para fazer um exemplo fácil e rápido, é só lembrar da Guerra de Troia. O texto Ilíada, que trabalha a Guerra de Troia, tem aí o Aquiles como seu ser supremo, né? O herói daí de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, a gente tem esse retorno. Esse retorno ao clássico, aos modelos clássicos, faz voltar também aquele imaginário dos deuses. Né? Você não tem o cristianismo imperando, você tem a parte pagã da religiosidade, vamos trabalhar assim. Então, a dica interessante também para a lírica, que não obedece tanto aos modelos clássicos, né? Ele obedece bem mais os modelos clássicos na época dos Lusíadas do que na lírica. Mas, por exemplo, quando ele cita amor, quando ele cita destino, em alguns momentos ele coloca a letra maiúscula. Então, lendo um soneto lírico aí do Camões, e a gente identificar
essa letra maiúscula é o quê? Nome próprio. Então, olha, evocando a ideia dos deuses, né? O deus do amor, a deusa do amor, ou o deus do destino. Então, você tem aí esse trabalho. Então, tem um pouquinho, sim, de características do classicismo na lírica, mas não tanto quanto em sua época. Os Lusíadas, ele traz para a gente também, para a gente confrontar aqui com a lírica, o seguinte: ele começa a escrever os Lusíadas fazendo uma viagem para Macau. Ele vai para a Ásia, fica um tempo lá, começa a escrever. E conhece a dinâmica, que é o amor, né? É um amor do Camões. Na volta, ele escreve, né? Termina a Lusíadas lá, e voltando de navio com ela, o navio sofre um naufrágio, Dinâmica morre. E ele salva os Lusíadas. Ele consegue salvar o texto, mas a dinâmica não. E a gente percebe esse tom melancólico, né, da perda, do não conseguir fazer nada, atravessando os textos dele. Porque ele vai falar de amor, mas é sempre no desconcerto do mundo. Então, ele não é otimista. Ele é um misto de... Ele é esperançoso, mas ele não é otimista. Porque ele tem a seguinte certeza: vai dar tudo errado em algum momento. Porque a vida é assim, a vida é cíclica. A vida, ela não fica em linha reta o tempo inteiro. A gente tem curvas ao longo do caminho. Ele tem essa certeza. Então, ele vai trabalhar em cima do desconcerto do mundo. Os sonetos do Camões, ele é reflexão. Como ele está no classicismo, o classicismo é totalmente antropocêntrico, não vai ser uma reflexão pessoal, não vai ser uma reflexão individual, vai ser uma reflexão universal. Aí tem a justificativa por que então falar tanto de amor. Nenhum tema é mais universal do que o amor. A gente pode não entender o jeito do outro amar, mas a gente entende a existência do sentimento. Então, ele vai partir sempre para o coletivo. Mesmo que ele parta de uma vivência dele, a gente nem sente isso no texto tanto, né? Mas ele está sempre falando de um fato, de um sentimento, de uma experiência universal, né? E falar dessa questão experiência também é importante, já que ele parte muito do neoplatonismo. Então, aquela ideia, né, do amor platônico, de amar a ideia e não a coisa em si, isso também tem aí, corta, né, a obra do Camões. Um soneto, para quem se perdeu no que é. É uma obra, é um texto fixo. Ele tem sempre 14 versos. E esses 14 versos são sempre distribuídos em 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e depois mais 2 estrofes com 3 versos. Daí a dificuldade de se escrever o soneto. Por isso ele é clássico, por isso ele remonta os gregos, que trabalhavam a perfeição e a harmonia. Porque é um tipo de poema muito difícil de ser escrito. Porque a rima, ela é mais complicada, já que você está rimando 4, 4, 3, 3. A estrofe com 4 versos, olha como é fácil. Eu rimo A com B, eu rimo C com D. Eu rimo A, tá vendo as trocas? E com 3. Eu rimo 1, 2, eu rimo 1, 3, eu rimo sempre um verso, ele vai ficar sem conexão. E aí você vai ganhar essa rima na musicalidade. Você vai ganhar essa rima no ritmo. Então é um texto mais difícil. Por isso tem essa conotação com os modelos clássicos, né? Greco-romano e companhia. Agora, voltando na UERJ, acho que a gente pode falar um pouquinho já das questões da UERJ, né, lá do Camões, do Vinícius, que dá para a gente puxar Camões para a gente ter uma ideia, né, de como a UERJ cobra esse tipo de texto. Então, lá no primeiro exame da UERJ, em 2019, eu separei 3, tá? Mas tem mais. A questão 21
trabalhou o soneto do Corifeu, tá vendo? O textinho bonitinho e a questão lá embaixo. Zero estresse. Na última estrofe, a figura feminina é descrita por meio de elementos que estabelecem em si relação do seguinte tipo. Tá vendo quão específico é? É uma análise. É uma coisa que mistura, é bem o que a literatura faz mesmo, né? Mas é misturar uma interpretação com a análise mesmo da coisa, né? Então, você vai olhar a última estrofe, que é o último terceto. Tá vendo a construção? 4, 4, 3, 3. Aí você vai lá na última. Uma mulher que é como a própria lua. Olha os 2 pontos, porque vai vir a descrição. Tão linda que só espalha sofrimento. Tão cheia de pudor que vive nua. É antitética, que é a figura de linguagem da antítese, que são as mesmas trabalhadas por Camões. Vinícius tem uma total, que ele é posterior, né? Ele é moderno. Vinícius tem total influência em Camões. O soneto liga, né, eles. Ele é totalmente antagônica. Ela é linda. O que você espera de uma coisa linda? Que traga coisas positivas, mas ela vai espalhar o quê? Sofrimento. Tão cheia de pudor, que seria vergonha, vamos associar assim, que vive nua. Olha as antíteses aí nos 2 versos, né? Nos 2 últimos versos. E construídos de forma bem parecida. Tão linda, tão cheia. Então, tem sempre o lado positivo e vem o lado negativo. Isso é uma antítese, que fica bem clara aí pra gente. Para relembrar as outras coisas, denotativa na letra C. Denotação e conotação. Lembra sempre do D de dicionário. Então, quando eu falo que um texto está em linguagem denotativa, é quando a gente está usando os seus significados de dicionário. Né? Você está usando a palavra com seu próprio significado. Você não está atribuindo conotações diversas para ela. Então, lembra disso. E a metalinguística seria aquele texto que a língua explica ela mesma. Um dicionário. Um dicionário estaria em linguagem metalinguística, porque são palavras da língua portuguesa para explicar uma própria palavra da língua portuguesa. A questão 22 está na ordem do vestibular. Soneto da hora final. Já ficou assim super claro o que vai rolar. No título, Soneto da hora final, para revelar o tema do poema, recorre-se à figura de linguagem denominada. Soneto da hora final, o que eu estou querendo falar? Não é a hora da morte? Mas eu não escrevi morte. Então, qual foi a figura de linguagem que eu usei? A letra A, eufemismo. Eu amenizei aquela informação. E eu tenho isso menos, tá? Mas a gente também tem um pouco isso no Camões, porque ele trabalha muito metáfora. Então, talvez ele seja mais salgadinho, né, do que o Vinícius, mas a gente consegue encontrar 2, praticamente, de figuras de linguagem. Então, é para revisar figuras de linguagem, porque vai estar nessa prova com certeza. A questão 23 é do mesmo soneto, soneto da hora final, e olha o que ele vai abordar. No poema, há diversas referências metafóricas à morte, como exemplifica o seguinte verso. Aqui, a gente tem que marcar o verso que está trabalhando uma referência, né, metafórica diretamente em relação à morte. Olha para a carinha da letra C. Ao transpor as fronteiras do segredo, ó, é a morte, escrita em outras palavras, num modelo classicístico, né? De você tá ali a arte clássica, o paganismo, você não tem o cristianismo na jogada. E olha segredo com letra maiúscula, como eu tinha falado. Olha como Vinícius é filho de Camões, né, como escritor. Você usou segredo com letra maiúscula. Então, essas são as dicas, tanto de características do modelo clássico, quanto para Camões, que todo mundo até hoje que escreve soneto vai puxar um pouco dessas características. Agora,
me veio também uma coisa interessante, a gente está falando de modelos clássicos, mas o soneto, ele não nasce na Grécia, tá? Soneto, ele é italiano. Petrarca, né, um dos primeiros sonetistas. E você tem Camões, Sá de Miranda leva esse modelo para Portugal, mas esse modelo de texto, né, sonetos, brilha mesmo na mão de Camões, que tem o seu auge com Lusíadas, mas morre na miséria, tá? Camões, ele morre, assim, abandonado, assim, esquecido pela população ali. Quando ele escreve Lusíadas, depois de um tempo, ele tem uma certa valorização, porque ele escreve Lusíadas em dedicatória a Dom Sebastião. Então, ele ganha uns títulozinhos de nobreza, sabe? Ele ganha alguma coisa. Mas depois ele cai no esquecimento total. E vamos agora para os sonetos de Camões. Eu vou fazer as leituras com as análises e vou dando mais dicas, que as pessoas costumam achar soneto muito difícil, né? Só que, assim, a gente também tem que ultrapassar, né, já que a gente estava falando ali de fronteiras, né? Essas barreiras de achar que as coisas são difíceis sem nem a gente tentar. A gente está falando de uma linguagem, sei lá, do século XV. Então, não dá para a gente comparar com a nossa, nem se a gente quiser, né? Os textos é por volta de 1590 e pouco. Então, claro que é uma outra coisa. Ele era português. A gente sabe que a gente compartilha da mesma gramática, mas o uso da língua não é igual. Então, a gente tem aí essas barreiras, né? Agora, a primeira dica: os sonetos do Camões não têm título, tá? Então, quem está procurando os textos livres, né, na internet para estudar, não tem como você procurar um título. Algumas coletâneas colocam tipo uma numeração, mas aí você tem que saber qual é a coletânea que você está estudando. O que a gente usa como título é sempre o primeiro verso. Então, o primeiro verso, ele vira o título, tá? Então, esse primeiro, que vai trabalhar muito o desconcerto do mundo, né? A sua principal temática, talvez, até quando ele fala de amor, é um amor em desconcerto do mundo. Ele fala assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E, afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda, já como soía. A dica: todo soneto, jamais ele que está remontando o clássico, né, tem a chave de ouro. Vocês já devem ter escutado esse bordão. Para fechar com chave de ouro. A gente já escutou isso em algum momento da vida. O soneto, ele tem a chave de ouro. O autor, ele entrega para a gente aquilo que ele quer dizer no texto dele nos últimos versos, que, na verdade, a gente vai olhar para os 2 tercetos, que são as 2 últimas estrofes. Aqui ele entrega o jogo. Então, olha o exercício de leitura que a gente pode fazer. A gente pode começar pelos tercetos na hora de interpretar. A gente pode ler a questão, o que ele quer é uma interpretação, volto nos tercetos e depois eu leio tudo. Aí cada um treina e cada um tem o seu jeito, né, de enxergar a questão. Mas essa é uma boa dica para soneto, porque está aí e olha como está mesmo. Olha para os 2 trechos finais. O tempo cobre o chão de verde manto. Ele está falando de tempo, que já coberto foi de neve fria. Esse lugar era coberto de neve e agora ele está com verde manto, ou seja, graminha. Olha do inverno passando para a primavera. Ele está falando das estações do ano. Então, o que muda? Tudo. O mundo, o tempo, né? Tudo muda. Agora, olha o que vem de interessante. Onde está o desconcerto do mundo, se a pergunta fosse essa, né?
saiu, o tempo cobre o chão de verde manto que já foi coberto de neve. Então, ele passou para a primavera, vamos colocar assim, o verde manto, né? Primavera. Seria uma coisa mais positiva. A gente enxerga a primavera como uma coisa feliz, positiva, e o inverno como uma coisa mais entristecida. Olha com o que ele vai terminar. É desconcerto, ele não é otimista, ele é esperançoso, otimista não. E, enfim, converte em choro o doce canto. Era inverno, mas no inverno ele estava cantando. Passou para a primavera e ele agora está o quê? Chorando. A gente pode estar vivendo o nosso melhor momento, sei lá, profissional. Mas e o pessoal? É o melhor momento? E o contrário também pode acontecer. Então ele está mostrando que as coisas mudam em separado. Está mudando a estação do ano, você está mudando, o seu convívio está mudando, as pessoas à sua volta estão mudando. Tudo muda ao mesmo tempo. Mudanças separadas e todo mundo junto forma uma mudança única. Vê se isso não é a vida. Por isso que a gente vai falar que Camões é uma reflexão universal. Né? Ele vai falar do todo. Quando a gente pensa até em antítese, a gente pode pensar em antítese da obra dele. Ele vai sempre trabalhar com o real e o ideal. Qual é o ideal? Na primavera, todo mundo feliz, mas a gente pode contar com isso? Então, é o real. O eterno e o transitório. O amor é eterno. Já até perdi o amor. Amor é eterno. Mas o amor por uma pessoa específica é eterno? Ou aquela pessoa passa e o sentimento fica? Né? Então, você tem essas questões, morte, vida, pessoal, universal, essas são as questões de Camões. E puxei umas referências. Assim, parece que não, nunca vi Camões na vida. Sim. Olha o que a Cássia Eller já cantou. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí, então, estamos bem. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta para casa. Olha como tem a coisa da mudança. Ela se percebe e ela volta para casa. É sempre mudando. Olha como é a mesma temática do soneto do Camões. E ainda tem Lulu Santos em tempos modernos. Eu vejo a vida melhor no futuro. Como pode? Se ele está agora, como é que ele está vendo no futuro? Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Ou seja, só terreno, né? Só a pessoa em si, mas não o interno. Eu quero crer no amor numa boa, que isso valha para qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, transitoriedade, efemeridade. Isso é Camões. Tudo passa, tudo muda. A gente está aqui, mas vai passar também. Então, assim, tem esperança, mas não é otimista, porque ele não se engana, ele é pé no chão. O segundo soneto, a gente vai trabalhar com o desconcerto do mundo, porque isso, né, é o principal do Camões, mas ele vai dar uma mudançazinha no tipo de texto, porque ele era bem rico, né, de possibilidades aí de escrita. Cá, nesta Babilônia, donde mana matéria, o quanto mal o mundo cria. Cá, onde o puro amor não tem valia, que a mãe, que manda mais, tudo profana. Cá, onde o mal se afina, o bem se dana, e pode mais que a honra a tirania. Cá, onde a errada e cega monarquia cuida que um nome vão a Deus engana. Cá, neste labirinto,
Onde a nobreza, o valor e o saber pedindo vão, às portas da cobiça e da vileza. Cá, neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso, estou da natureza. Vê-se, me esquecerei de ti, Sião. É óbvio que está rolando uma comparação, tá vendo? Comparação entre esse cá e o lá, que não apareceu em momento algum, né? Só no finalzinho. A outra ponta da comparação é a última palavra, que é onde está justamente a chave de ouro, né? Que é o finalzinho, são os 2/3. Olha qual é a última palavra do soneto, Sião. Esse é o outro ponto, é o outro extremo da comparação, né? Então ele está comparando Babilônia com Sião, comparando, né, ali Portugal, Lisboa com sei lá o quê, com a outra, com a monarquia, né? Sei lá, as pessoas com a monarquia, porque aqui ele sai da glória, que seriam os Lusíadas, aqui no poema épico dele, né, de supervalorização do homem, já que a gente está falando de antropocentrismo, né? Os Lusíadas, ele é a supervalorização do homem. Nossa, o homem, ele conseguiu construir algo que navega os oceanos e descobre outros lugares e chega em outros lugares. O homem é maravilhoso. Esse homem precisa de Deus para quê? Se ele constrói todas as coisas, né? Então, os Lusíadas é essa valorização. E essa valorização do ser humano vem na figura do Vasco da Gama. Aqui, como ele é mais, como eu falei, salgadinho, né? Aqui ele já pega na crítica, ele já vai trabalhar o outro lado disso. Por quê? Essa conquista de novas terras, a gente sabe que não foi só assim flores, né? Não foram só coisas legais. Então, é isso que ele vai trabalhar. Então, quando ele fala, cá nesta Babilônia, donde mana. De onde, né? Donde é aquela contraçãozinha de mais onde, preposição, mas advérbio onde. Mana de emanar. Então, lembra, sei lá, de uma nascente, né? Então, é de onde surge, de onde nasce. Então, na Babilônia está nascendo o quê? O mal. Olha que pesado. Olha como ele consegue usar de metáforas e de eufemismo, que eu não coloquei aqui, mas poderia, para falar isso, né? Ele não está usando o nome de Portugal, que ia ficar muito pesado. Ele faz uma substituição, e uma substituição bíblica. Então, olha como você tem liberdade, né, de uso. Ele não está usando a mitologia grega. Como Portugal é conhecida, né, por ser católica, olha como aqui foi interessante usar do cristianismo, para que a crítica dele emplacasse de verdade, né? Então, ele vai falar disso. Olhando para os últimos tercetos, cá neste labirinto, se tivéssemos que apontar, né, assim, soneto, poema de uma maneira geral, é sempre imagem. Tenta colocar imagem. No primeiro que nós lemos, Manto Verde, né? Você tem assim, faz a imagem da primavera. Te vem, te remete, é sensorial, se permita sentir. Nessa é a figura do labirinto. Labirinto não é um lugar confortável, não é um lugar que a gente fica ali, né, tranquilo. É algo que a gente fica desesperado, porque a gente sequer sabe se vai conseguir sair. Então, é algo para te desesperar. É para o teu psicológico falar mais alto e te detonar, né? Então, ele está falando, né? Olha as imagens que ele está usando para falar desse mal, né? Para usar de imagens mesmo, né? Aí ele vai falar, onde a nobreza, o valor e o saber, olhem as letras maiúsculas. Valor, saber, letra maiúscula. Olha a valorização para essas palavras. Pedindo vão, às portas da cobiça e da vileza. Letras maiúsculas também. Cá, neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso, estou da natureza. O que seria cumprir o curso desta natureza? A gente está caminhando o quê? Para o envelhecimento, que vai chegar onde? Na morte. A gente não tem como lutar contra isso. Eu posso fazer a cirurgia que for, eu posso mudar o meu corpo do jeito que eu quiser, mas a minha idade está contando ali, os minutos, os segundos, né? O meu início de aula já foi, já é passado,
né? Então, isso a gente não segura. O tempo, a efemeridade da vida, né? Esse é o material. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Ali é o positivo, né? Por mais dentro da vileza que essa Babilônia esteja, tem o Sião. Ela não apaga Sião, né? Essa é a mensagem. E coloquei uma observaçãozinha aí nesse soneto 2 para a gente usar essa coisa do neoplatonismo, né? Falar um pouquinho de Platão. Esse foi interessante. Platão concebeu 2 mundos, um sensível e um inteligível. A vida do homem no mundo era a de um prisioneiro ou desterrado que apenas via as sombras da verdadeira realidade que um dia contemplou no mundo inteligível, que é o mito da caverna, né? Ele estava ali dentro, preso, e ele só via as sombras passando e a lembrança do que ele viveu naquele mundo. Então, é o concreto e essa ideia do inteligível, aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não estou participando. Então, é o real e o ideal, né? Aquilo que eu enxergo como ideal. Vai ser bom para mim? Não sei, mas eu enxergo aquilo como ideal. Então, isso também é bem Camões. E amor clássico, né? Quer que um professor de linguagens dê um exemplo de paradoxo, a gente vai citar o quê? No soneto 3. Vamos partir para o 3. Amor é fogo que arde sem se ver. Olha que loucura. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Falando de amor, é óbvio. Como a temática dele é o desconcerto do mundo, olha como ele fala de amor de um jeito diferente. E olha essa característica do universal. Ele não está falando de um amor dele. Ele não está falando de um relacionamento dele. Ele está falando de amor no sentido universal, né? No sentido assim, amor pelo amor mesmo. O que é o amor? Que não se explica, né? Então, é esse soneto lindo, esse soneto inteiro, 14 versos, para a gente chegar à conclusão, para ele, né? Porque a ideia do Camões, a ideia do soneto é fazer a gente refletir sobre a vida, sobre as coisas, é a gente perceber que o amor não tem definição, né? Não dá para a gente ter uma frase explicativa sobre esse sentimento. Ele vai ser sempre muito além daquilo que a gente for definir. Então, ele já começa só trabalhando no paradoxo. Amor é fogo que arde sem se ver. Como é que está ardendo e a gente não está vendo? É ferida que dói e não se sente. Como você afirma que está doendo se você não está sentindo? Está observando o paradoxo? Está conseguindo compreender o que ele quer dizer para a gente do amor? Até quando a gente está feliz com aquela pessoa do nosso lado, a gente está sofrendo. Se aquela pessoa fica doente, o que acontece com a gente? Né? Se um filho fica doente, o que acontece com os responsáveis? Então, assim, o amor, ele tem esses dois lados. É um eterno sofrimento. Então, assim, é um bem-querer misturado com sofrimento a todo o tempo. E façam os exercíciozinhos dos tercetos, né? Botei uma observação sobre a contagem de versos, que eu não acredito que caia na UERJ, tá? Não tem, assim, não tem perfil da UERJ. Mas, só para vocês entenderem que estamos falando de clássico, como eu falei, de classicismo e companhia, então a gente puxa a perfeição, a gente puxa a harmonia, né? Textos equilibrados, textos
que priorizam ser perfeitos. Não pode ser um poema assim, feito de qualquer jeito. Tem que ser a perfeição. Precisa ser o meu melhor texto. Tenha um pouco dessa característica. Por isso a escolha do soneto, né? Importantíssimo. E em versos alexandrinos. São os decassílabos. Então, olha para essa observaçãozinha aí. É um contentamento descontém. Tá vendo que o tem é a última sílaba tônica? É até ela que a gente conta. Ela é a última sílaba tônica desse verso. Então, é um decassílabo. Ela tem 10 sílabas poéticas. A última a gente sempre descarta porque ela é a átona. Para que isso serve? Como eu falei, 2 quartetos e 2 tercetos. Como é que a gente vai fazer a rima aqui? A gente vai ganhar no ritmo, a gente vai ganhar na musicalidade. Então, a musicalidade ela vai ter que ajudar a gente ali a rimar, entende? Então, você tem esse compromisso de escolher, talvez, aí as sílabas tônicas para que isso dê certo. E uma referência maravilhosa para esse soneto, que eu acho que acredito que seja o mais famoso, né, do Camões, que a gente era do Camões, era do Camões. É a letra Monte Castelo do Legião Urbana, que faz uma referência clara e direta. Então, uma questãozinha de intertextualidade, que também não é difícil cair na UERJ, a UERJ gosta, né? Não chega a ser uma citação, na verdade, né? Porque ele vai ali, ele pega os trechos do original. Então, intertextualidade, analogia, citação, são questões que a gente pode ficar de olho, sim, relacionado a esse poema. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua... Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tá vendo como isso é Camões? Homens, o antropocêntrico da coisa, anjos, algo de etéreo, ideal e real. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Então, a gente tem uma citação, a gente tem uma referência que pode ser uma questão da UERJ. E partindo para o último, com essa temática também do amor, que sempre vai ter o desconcerto do mundo, essa coisa da efemeridade, né, o tempo que passa. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olha que desamor, né? Como é que você vai perder aquilo que você não tem? Se eu não tenho amor, como é que você vai me tirar o amor? Então, olha que, assim, triste, né? Aquela coisa assim, te falta o otimismo, desencantado, vamos colocar assim. Olhai de que esperanças me mantenho. Vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças. Andando em bravo mar, perdido lenho, trabalho as imagens. Bravo mar. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta. Lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Olha o amor não correspondido. Eu tenho amor, nossa, que maravilhoso, mas a outra pessoa te ama também? Aí já não sei mais se é tão interessante, né? Que dias há que nauma me tem posto, um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Não é tão famoso quanto o anterior, mas olha como ele está trabalhando a mesma ideia. Da onde nasce o amor? Não sei. Como é que ele aparece? Não sei. Apareceu por quê? Não sei. É o amor sem explicação. Não se explica amor. Não se define amor. Camões aparece aí nesse último soneto que eu separei
para justamente deixar claro para a gente que amor não se define, não se explica o amor. Amor se sente e ponto. Esses foram os sonetos que eu selecionei. Tem uma gama de outros, mas os exercícios interessantes é fazer a chave de ouro, né? É olhar para esses 2 tercetos, as imagens, tentar deixar, né, com que os sonetos conversem com vocês, porque o Camões ele quer isso, é uma conversa, porque ele está fazendo uma reflexão universal, então a gente se encaixa naquele texto, sim, ele não está falando nada de específico, nem nada de tão pessoal, então é um bate-papo com a gente, então, ó, conversa com ele, deixa o texto fluir e se liga nas imagens, porque ele está usando as comparações, as metáforas, para chegar onde ele quer. Ele quer fazer com que a gente veja. Ele quer que a gente chegue à conclusão daquilo que ele já viu. Ele não quer simplesmente, é isso aqui. Ele quer que a gente faça o caminho das pedras. Tá bom? Essa foi a minha participação no Projeto ERJ. Espero que vocês tenham gostado. Uma pequena análise de Camões.